Olá, meus queridos, meus amigos, caros leitores e ouvintes, Que Deus possa abençoar cada um de vocês ricamente. E hoje nós já iremos para o capítulo 15 do livro Lá Sem Sombras, da profetisa Ellen White. Oi, agora nós iremos, para o capítulo 15, onde tem por tema, por título, a primeira escola de vossos filhos. O círculo da família, uma escola. Em sua sabedoria, o Senhor determinou que a família seja a maior dentre todos os fatores educativos. É no lar que a educação da criança deve iniciar-se. Ali está a sua primeira escola. Ali, tendo seus pais como instrutores, terá a criança de aprender as lições que a devem guiar por toda a vida. Lições de respeito, obediência, reverência, domínio próprio. As influências educativas do lar são uma força dedicada para o bem ou para o mal. São, em muitos sentidos, silenciosas e graduais, mas, sendo exercida na direção devida, tornam-se fator de grande alcance em prol da verdade e justiça. Se a criança não é instruída corretamente ali, Satanás a educará por meio de fatores de sua escolha. Quão importante, pois, é a escola do lar. Olhai para o círculo do lar como uma escola, onde estáis preparando os filhos para o cumprimento de deveres no lar, na sociedade e na igreja. A educação do lar, primeira em importância. É um triste fato, quase universalmente admitido e deplorado, que a educação do lar e o ensino da juventude de hoje têm sido negligenciados. Não há um campo de ações mais importante do que o que foi designado aos fundadores e protetores do lar, das obras confiadas a seres humanos. Nenhuma existe tão repleta de consequência de grande alcance como a obra dos pais. Aqui nós temos uma imagem, Sempre tem em alguns capítulos, e tem uma frase bem pequenininha abaixo que diz o seguinte: a falta de boa educação doméstica pode ser responsabilizada pela miséria e criminalidade que flagelam os homens. A juventude e a infância de hoje é que determinam o futuro da sociedade, e o que estes jovens e estas crianças hão de ser depende do lar. A falta de boa educação doméstica pode ser responsabilizada pela maior parte das enfermidades de miséria e criminalidade que flagelam os homens. Se a vida doméstica fosse pura e verdadeira, se os filhos que saem do lar se achassem devidamente preparados para enfrentar as responsabilidades da vida e seus perigos, que transformação não experimentariam o mundo. Tudo o mais deve ser secundário. Toda criança trazida ao mundo é propriedade de Jesus Cristo e deve ser educada por preceito e exemplo para amar e obedecer a Deus. Mas, decididamente, o maior número de pais tem negligenciado a obra que Deus lhe deu, deixando de educar e preparar os filhos desde o alvorecer da razão para conhecer e amar a Cristo. Mediante penoso esforço devem os pais vigiar a mente aberta e receptiva, tornando tudo secundário no lar ante o positivo dever
sobre eles impostos por Deus, de educar os filhos na doutrina e a demonstração do Senhor. Não devem os pais permitir que o cuidado dos negócios, costumes e regras mundanos e a moda tenham um poder controlador sobre eles, de maneira que negligenciem os filhos na infância e deixem de dar-lhes a devida instrução ao aumentarem em anos. Uma grande razão porque há tanto mal no mundo hoje é os pais ocuparem a mente com outras coisas que não aquela da máxima importância, isto é, como se adaptarem à obra de paciência e bondosamente ensinar aos filhos o caminho do Senhor. Se a cortina pudesse ser afastada, veríamos que muitos filhos que se têm extraviado perderam-se para boas influências mercê deste descuido. Pais, podeis permitir que isto aconteça em vossa experiência? Nenhum trabalho deveis ter mais importante que vos impeça de dar a vossos filhos em todo o tempo o que seja necessário para fazê-los compreender o que significa obedecer ao Senhor e nele confiar inteiramente. E que colhereis como recompensa de vossos esforços. Tereis vossos filhos bem ao vosso lado, desejosos de estarem firmes e de cooperar convosco no plano que sugerides. Verificareis que vossa obra se fez mais fácil. A mãe deve ser sempre preeminente nesta obra de ensinar os filhos. Embora deveres importantes e graves repousem sobre o pai, a mãe, pela quase constante associação com os filhos, especialmente durante os seus tenros anos, deve ser sempre sua especial companheira e construtora. Deve ter o maior cuidado em cultivar nos filhos o asseio e a ordem, a fim de dirigi-los na correta formação de hábitos e gostos. Deve instruí-los para que sejam industriosos, confiantes de si e um auxílio aos outros, para que vivam, hajam e laborem como se sempre à vista de Deus. Os pais devem demorar-se mais no lar. Por preceito e exemplo, devem ensinar aos filhos o amor e o temor de Deus. Devem ensinar-lhes a serem inteligentes, sociáveis, afetivos, a cultivar hábitos industriosos de economia e abnegação, dando aos filhos amor, simpatia e encorajamento no lar. Os pais podem prover-lhes um seguro e aprazível refúgio em muitas tentações do mundo. Predominantes injunções de Deus. Temos regras bíblicas para guia de todos, tanto de pais como de filhos, norma alta e santa, da qual não há fugir. As injunções de Deus devem ser predominantes. Abram os pais e mães a palavra de Deus perante ele, o pesquisador dos corações, e perguntem com sinceridade: que diz Deus? Responsabilidade somente os pais devem levar. Pais, tendes responsabilidades que ninguém pode levar em vosso lugar. Enquanto viverdes, sois responsabilizados por Deus quanto a guardar o seu caminho. Os pais que fazem da palavra de Deus seu guia e que compreendem quanto seus filhos dependem deles na formação do caráter, dar-lhe-ão um exemplo que lhes seja seguro seguir. Os pais e mães são responsáveis pela saúde
a constituição, o desenvolvimento do caráter de seus filhos. Nenhum outro devia ser feito fiador desta obra. Ao vos tornares pais, sobre vós recai a tarefa de cooperar com o Senhor na educação dos filhos em princípios sadios. Quão triste é que muitos pais têm disposto as responsabilidades que Deus lhe deu com respeito aos filhos nas mãos de estranhos. Estão desejosos de que outros trabalhem por seus filhos e os libertem de todo o peso na questão. Muitos que estão agora lamentando o desvio dos filhos são os únicos culpados. Examinem suas Bíblias e vejam o que Deus deles exige como pais e guardiões. Assumem eles seus deveres negligenciados por muito tempo. Necessitam humilhar-se e arrepender-se diante de Deus por sua negligência e seguir sua direção na educação dos filhos. Necessitam mudar seu próprio curso de ação e seguir estrita e cuidadosamente a Bíblia como seu guia e conselheiro. Então, meus queridos amigos, chegamos aqui, a mais um final do capítulo do livro de Ellen G. White. Que Deus possa abençoar vocês e que vocês estejam acompanhando. Eu espero que todos também estejam aí fazendo alguns comentários. Se ainda não fizeram, que passem a comentar, porque assim também fica bem melhor. Que Deus possa abençoar o seu lar.